Santos! Santos! Go! Fala aí, intervencionista, eu já agradeço desde já você que abriu o nosso vídeo para esse esquenta de semifinal de Campeonato Paulista 2025. No próximo domingo, às 18h30, Corinthians e Santos duelam na Arena Corinthians, em Itaquera, lá no bairro da Zona Leste de São Paulo, para ver quem vai ser o grande finalista do maior estadual do Brasil. Corinthians e Santos duelam às 18h30 desse domingo. Transmissão aí de praticamente a maioria das detentoras dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista, Cazé TV, Zapping TV, Nosso Futebol, TV aberta, Record também vai transmitir. E aí estaremos com certeza acompanhando a semifinal deste duelo que promete entre Corinthians e Santos. Bruno, até ontem esse duelo tinha uma realidade. Agora que esse esquenta que a gente está fazendo para essa semifinal mudou depois de ontem no que aconteceu em Guayaquil com o nosso rival lá da Serra do Mar para cima da Serra do Mar, né, Bruno? Isso aí, ontem o Corinthians perdeu de 3-0 para a equipe do Barcelona de Guayaquil, em Guayaquil, né? Lembrando que lá não tem altitude, lá não podemos falar que eles sofreram com altitude, né? Eles sofreram tecnicamente mesmo, jogaram abaixo do que o elenco do Corinthians oferece como potencial, né? Até o ex-santista se livrou de gol contra, né? O Gustavo Henrique ali fez um gol contra, mas por sorte dele acabou sendo invalidado. Então o Corinthians vem com a moral um pouco abaixo do que estava tendo, né? Com a vitória no Mirassol, bem que já sofreu com a equipe da Venezuela, né? Que não foi um jogo fácil para eles, visualmente surpreendente jogo da equipe da Venezuela na arena do Corinthians, né? Porque eles jogaram de igual para igual, quase fizeram um terceiro, não sei se foi 3-2 pro Corinthians. Foi 3-2, foi 3-2 o gol do Iralberto nos 87, 88, por aí, no finzinho. Um pouco antes, o time deles deu um chute perigoso que quase poderia ter sacramentado já ali a eliminatória a eliminação do Corinthians da competição, né? E com essa jogo contra o Barcelona de Guayaquil, mostrou mais ainda que o Corinthians não tá com aquele todo potencial que possivelmente o Paulista mascara o nível técnico do real das equipes, né? O que de certa forma também me preocupa, porque se o Corinthians foi a melhor campanha do Campeonato Paulista e sofre com equipes não tão grandes de fora do cenário sul-americano, fica complicado pensar o quão preparada a equipe do Santos está, pois sofreu com equipes pequenas do Campeonato Paulista, não teve êxitos além do São Paulo contra os grandes clássicos, né? Sofreu contra o Novo Horizontino, sofreu contra o Mirassol, sofreu contra o Bragantino, o Bragantino um pouco menos, né? Mas o Santos não foi aquele primor. Bruno, você acha que sofreu contra o Bragantino? Eu acho que o segundo tempo caiu naturalmente, mas o Bragantino é uma equipe fragilizada, né? Que já tinha quase caído na Copa do Brasil. Acho que o Bragantino não é base para dizer se a equipe do Santos é forte ou não, né? Porque é uma equipe que veio sofrendo no nosso grupo, que nosso grupo também não era forte, né? E o pior grupo do Paulista era nosso. Os piores do campeonato foram o nosso, não foi o nosso grupo, né? Tirando o grupo onde caiu os dois clubes, né? Mas eu acho que o Bragantino, de todas as equipes, até mesmo o Novo Horizontino, o Mirassol, é o que está mais abaixo hoje no futebol paulista, ali dos que disputam o Tier 1 e 2 do Campeonato Brasileiro, né? Sim. Então eu acho que o Bragantino briga para não cair seriamente no Campeonato Brasileiro desse ano de 2025. Se não mudar muita coisa, acho que a equipe de Bragança não permanece na série A do Brasileirão, né? Porque além de não estar jogando bem, não estar tendo um bom desempenho, perdeu muitos jogadores chaves da equipe que eram importantes para o elenco e foram saindo com o decorrer da temporada, né? Até o início dessa saiu alguns jogadores importantes, como o Luan Cândido, né? Então eu acho que só o Capixaba de grande jogador e o Sacha que permaneceram na equipe de Bragança. Eles investiram no Pita, tem o Lucas Evangelista, que acho que permaneceu por lá, mas assim, não são jogadores que eu considero para ser, vamos manter, esses jogadores vão nos manter na Série A. O Pita... Sim. Então, o Corinthians para nós chega sem moral, chega abalado, chega tendo que decidir se vai jogar a vida no Paulista contra o Santos e abrir mão da Libertadores na quarta-feira, ou se vai poupar contra o Santos ali, não sei se na escalação ou na intensidade de jogo, ou vai pro tudo ou nada nas duas partidas, que eu acredito que seja a opção plausível de não fazer, ir pro tudo ou nada. É isso que eu ia levantar para você. O que você acha que iria acontecer nesse caso, o que deve acontecer no domingo? Porque de duas ou uma, a torcida do Corinthians não vai abrir de mão de um clássico em Itaquera contra o Santos, ainda mais que o Neymar inflou aí declarações contra o próprio Corinthians. Mas o ano dos caras tá em jogo, porque ser eliminado de uma Libertadores nessa fase para um time que tem que pagar 4 milhões para o Memphis Depay na Libertadores, que paga muito bem,
né, juntamente a Copa do Brasil e a Libertadores hoje pagam muito bem para o campeão, para o vice, para o semifinalista, avançando de fase. E aí, o Corinthians vem pro tudo ou nada na arena ou vai no freio de mão puxado porque o que importa é quarta-feira? Eu tenho uma opinião, mas eu quero ouvir a sua. Eu vou pensar como treinador, né? No caso, esse é o nome do treinador Ramon deles. Dias. Ramon Dias. Cara, se ele perde pro Santos e é eliminado do Paulista em casa, e provavelmente, né? Eu tô quase, não posso cravar porque futebol é uma caixinha de surpresa, né? E provavelmente vai ser eliminado na quarta-feira, porque o Guayaquil, o Corinthians não só jogou mal, o Guayaquil jogou muito bem. Tem que dar o mérito para a equipe do Equador, que eles jogaram muito bem, uma equipe rápida, ofensiva, com jogadores muito fortes fisicamente, né? Então ali mostra que o time tem qualidade. Então reverter o placar, o Corinthians pode até vencer, mas eu acho muito difícil reverter esse placar de 3-0. É muito gol para estar fazendo uma equipe que jogou tão bem nessa quarta-feira. A não ser que aconteça um apagão muito grande na equipe do Barcelona, mas eles vêm com uma moral muito forte para esse jogo, mesmo sendo em Itaquera. Eles vêm com um tom de soberania que fizeram sobre a equipe corintiana no Equador. Então eu acredito que se eu fosse o Ramon, eu iria com tudo. Não pouparia esforço contra o Santos, não pouparia esforço contra o Barcelona, porque o tempo de contrato dele com o Corinthians depende disso. Se ele perde para o Santos, ele está praticamente demitido na quarta-feira contra o Guayaquil. Vai ser protocolar. Então, se ele quer manter o emprego dele, ele tem que ir com tudo ou nada para cima do Santos. Porque se ele for com tudo ou nada, poupar contra o Santos e for eliminado pelo Guayaquil, é entregar o cargo não, né? Ele não termina a noite no cargo. Porque a torcida corintiana não está satisfeita com o desempenho não, técnico. Mesmo com o Corinthians sendo a melhor campanha do Campeonato Paulista, o Corinthians não realmente nessa temporada não foi o desempenho que a torcida corintiana espera, né? Tanto que nas quartas contra o Mirassol, você falou que o Santos passou um perrengue. Perrengue, assim, até discordo disso, contra o Mirassol, mas o 2-0 engana, porque em vários momentos ali em Itaquera o Mirassol foi melhor, e tanto que o gol do Depay, que é o segundo apenas dele no Paulistão, o Depay foi muito criticado aí por alguns colegas da imprensa, por conta de estar devendo desempenho. Cara, o gol do Depay, se você intervencionista que não viu, puder procurar aí os melhores momentos, cara, o Muralha, sinto muito, o Muralha entregou aquele gol, cara, porque era facilmente defensável numa partida que estava difícil pro Corinthians, tinha 1-0, né? Porém, acredito que nessa situação, eu concordo com você que eu acho que o Corinthians vem com tudo, porque primeiro por ser um clássico, segundo pela situação de, já estamos lascados na Libertadores, vamos tentar buscar o Paulistão, por mais que eu não acho que tenha o mesmo peso. Eu acho que o Pedro Caixinha até deve esperar. Se eu fosse o Caixinha, eu esperaria um Corinthians buscando descontar o que não conseguiu fazer quarta-feira no Santos. Resta saber qual vai ser a inteligência do nosso treinador em saber usar isso a nosso favor. Porque a nossa grande virada de chave na temporada foi para uma derrota para eles em Itaquera. Então a gente tem que tomar muito cuidado com até como isso vai interferir no duelo de domingo. Porque os caras ainda têm uma Libertadores para jogar e se não passar, eles vão jogar uma Sul-Americana. No contexto do Santos, esse Paulistão é tudo até agora, porque a Copa do Brasil não começou para nós ainda, a gente tem o Brasileirão, nós não temos uma competição internacional. E até então, a única final do tempo do contrato do Neymar possível, se o Santos chegar, obviamente, é o Paulistão. Então, o Caixinha vai ter que ser muito inteligente domingo. Se muita gente acredita que esse resultado interfere, talvez interfere na parte do emocional do Corinthians, em algumas jogadas, mas de fato, na jogabilidade, eles vão vir com tudo e Itaquera, Bruno. Sim, eu vou corrigir uma fala minha, realmente, o Mirassol foi o primeiro jogo, né, que a gente jogou e fez aquele primeiro tempo incrível, que iludiu a gente por alguns jogos, né? A gente esperava de novo aquele desempenho. E lembrando do jogo do Corinthians e Santos, mesmo a gente perdendo de 2-0, na minha opinião, a gente jogou melhor a maior parte do tempo contra o Corinthians. Foi 2 erros cruciais que nos custaram a derrota, né? Então, o time já demonstrou uma melhora tática, Itaquera, aquele dia. O erro não foi a tática, foi a escolha dos jogadores. Não, foi erros pontuais durante a partida, né? E eu acho que agora com o Gil aí, e a vontade do ex jogar contra o ex-clube, que ele é ídolo, né? Acho que dá uma motivação maior para o jogador. Então, acho que mesmo a gente tendo perdido para o Corinthians, na minha opinião, a gente jogou melhor a maior parte do tempo contra o Corinthians. O Corinthians não criou grandes chances além dos gols, né? Então, eu acho que a gente chega muito forte pro Clássico, aproveitando desse momento do Corinthians, né? Esse momento de pressão absoluta sobre os jogadores, sobre a comissão técnica, sobre a própria diretoria corintiana. Então, eu acho que a gente chega claramente favorito, né? E o Neymar tá feliz agora, o Neymar com a seleção brasileira, né? Isso também dá uma motivação para ele destruir no Clássico, né? Então, eu acho que a gente entra, vamos dizer, não como favorito, mas eu acho que entra 50% ali. Acho que o jogo tá bem aberto. Boa, o fator casa, fator torcida, e nós temos o Neymar, uma equipe mais entrosada. Eu acredito que... E na sua melhor fase. Porque o Santos disputou a melhor fase. E sem pressão. Na minha opinião, o Santos não tem pressão. Sim, nenhuma. O Santos, a responsabilidade está toda pro Corinthians, ainda mais depois do resultado de ontem. Porque, Bruno, 4 milhões no Depay, cara.
caiu na Libertadores, quebra todo o Não, planejamento. mas a gente tem que ver que acho que o Depay não é o Corinthians que paga a maior parte do salário, né? É Uma a parte Estrela ele Bet, paga. né? Eu acho que uma parte ele paga. Mas eu acho que isso é uma contratação da Estrela Bet, mas mesmo assim, né? Justificar uma contratação dessa para não sair, pelo menos na fase de grupo da Libertadores, é vexatório. Você investir vexatório. tanto no elenco desse para não conseguir nem passar. Não é só vexatório pro Corinthians, tá? Que eu acho que eu vou compartilhar uma opinião que eu ouvi, não sei se foi do Edu Futirinhas ou se foi do Pepe Futirinhas, porque é uma vergonha um time brasileiro, independente de qual for, não passar na fase de pré-Libertadores, cara. Isso, se o Santos Sim. acontecer isso, eu vou falar que é uma vergonha. São Paulo, Internacional, Aconteceu Grêmio, isso com São Atlético Paulo. Mineiro. Cara, Sim. eu acho que eu só eximo um pouco dos times do Nordeste. O time do Nordeste não tem tanto investimento como nós aqui do eixo Sul-Sudeste. Então, tirando o Bahia, agora que tem uma fortuna, né? Os demais, Fortaleza, Ceará, outros clubes do Nordeste não tem tanto, Vitória não tem tanto investimento assim para bater tão forte nos clubes, né? O Fortaleza é bem treinado, tem um bom time, tudo, mas a questão aqui que eu falo de vergonha é investimento. Quanto que custa o elenco do Santos por mês? Quanto custa o elenco do Corinthians, do São Paulo, do Internacional, do Grêmio? Sim. Todos eles no mínimo 10 a 12 milhões de reais mês de salário. Então, se você pega uma folha salarial no Barcelona de Guayaquil, eu acho que não chega a 6, 7 milhões de reais por mês. Então você vê que o investimento nosso é muito mais pesado que esses clubes. Então é vexatório não passar da pré-Libertadores, independente do momento da pré-Libertadores. O clube brasileiro tem que se garantir. E o Corinthians tomou um banho de bola do Barcelona, mas tomou um banho, foi um baile, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, aquilo foi um banho de bola. Então isso é vexatório. Né? E será... Eu acho que o Corinthians vira lá em Itaquera. Eu acho que vira. Mas se não passar, é a terceira eliminação na fase da pré-Libertadores. Isso aí. Enfim, Bruno, e a gente chega em Itaquera na melhor fase. São 11 gols nos últimos jogos e apenas um tomado, que foi aquele golaço contra o Água Santa. E desde quando que isso aconteceu? Desde que o Gil entrou na zaga. Desde que o Gil entrou Gil na zaga. Que não vale nada, né? Que tava indo para o Atlético Paranaense, porque não, de acordo com o Caixinha não teria as oportunidades necessárias no Santos, né? Teria a última opção. Se prova aí pelos números absolutos, né? Coincidência ou não, que após a entrada dele, o Santos parou de sofrer gols, né? Sofreu um gol que era indefensável e não houve falha no lance, houve mérito do jogador do Água Santa, se não me engano. É um bom ponto. Passa também porque os jogadores que antes do Gil não estavam no seu melhor momento, né? Eu acho que quando o Gil entra, ele traz confiança para o elenco, é diferente. Pode ser, mas eu acho que isso não passa propriamente pelo Gil, eu acho que passa pela melhora do elenco todo e adaptando ao esquema do Caixinha, né? E o Gil, mesmo não sendo um jogador que joga muito bem em linha alta, ele vem se adaptando muito bem. E eu quero muito ver como vai ser Itaquera no ex-clube dele. Que vão para cima, cara, com certeza vão para cima dele, do Neymar. Vai ter isso, além disso, além de todo esse envolvente que acontece, né? A gente, desde o jogo com o Água Santa, a gente fez 11 gols, tomou apenas um. E o Santos vive uma melhor fase na temporada e agora vai enfrentar o Corinthians nesse turbilhão. Acredito que, igual o Bruno disse, agora ficou 50%. Eu achava mais difícil pelo fator Itaquera, né? Os números anteriores do Santos não são favoráveis lá em Itaquera. O Santos sofre muito lá. Nos últimos 10 jogos, foram 4 vitórias do Corinthians, 3 vitórias do Santos e 3 empates. Dessas 3 vitórias, uma foi em Itaquera, foi que a gente estava brigando para não cair no Paulistão de 21 com o Carille. Bruno lembra desse jogo. E a outra dessa vitória foi na Vila Belmiro no passado, com o gol do João Schmidt. E a outra foi na Copa do Brasil, que o senhor Fabiano Bustos fez questão de levar 4 na ida em Itaquera, e na volta a gente ganhou de 1-0 na Vila, mas enfim, o resultado que não ajudou em nada, o Santos foi eliminado pro Corinthians. Histórico no mata-mata também não tá muito bom. O último, na Copa do Brasil de 22, fomos eliminados para eles nas oitavas de finais, e Paulistão 2019, quem lembra muito bem aquele jogo em que a bola puniu, quem mais tentou tratar bem no Pacaembu, Santos eliminado nos pênaltis, após perder a ida por 2-1, e ganhar a volta por 1-0, mas perder nas penalidades. Caio Jorge perdeu o pênalti, o Santos acabou não passando, o Santos Sampaoli daquela semifinal. Inclusive, foi o último ano que os 4 grandes passaram para as semifinais. Foi aquele ano que se terminou Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Santos, aquele ano o Corinthians acabou se sagrando campeão, e o técnico era ele, Fábio Carille. Bruno, retrospecto não é bom, mas agora esse fator do Barcelona de Guayaquil, de segundo Castilho, o treinador mais estiloso que esse mundo já viu, talvez equilibre o duelo para domingo, né, Bruno? O fator pressão joga contra o Corinthians nesse domingo, né? E a questão é um tempo também, né? Voltar do Equador, voltar a se concentrar, é muito pouco tempo até a partida, né? Até adiaram, acho que o máximo que eles podiam, porque é muito estranho ver um jogo no domingo 6h30 da tarde, né? Um horário normalmente seria às 4, um horário mais nobre para televisão. É
Então mostra que eles tentaram adiar um pouquinho o máximo que pudesse para a recuperação do Corinthians ali, e também questão, acho que segurança eles não podiam adiar mais. O que também dificulta para o Corinthians foi a mudança de jogo do Palmeiras do sábado para escolher segunda, né? Devido Sim. ao show no Allianz Parque, né? Até toda a estrutura ser desmontada e preparar o campo para jogo. Então eles optaram para jogar na segunda-feira, né? Que também é muito estranho ver uma Deu uma polêmica do... isso. Do outro lado da semifinal. Deu uma polêmica, as duas torcidas brigando aí nas redes sociais, imprensa opinando, enfim, continue. Eu acho que o São Paulo não tem muito o que opinar, porque, né, é uma opinião que eu tenho que dar aqui, que é uma vergonha ter um clássico sem duas torcidas. Para mim, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você vai assistir Olympiacos e Panathinaikos, duas torcidas que se odeiam, que se detestam, mas quando tem jogo, uma visita a outra. Você vê Fenerbahçe e Galatasaray, uma rivalidade mortal, e os torcedores vão na casa do outro, mas aqui nós não conseguimos colocar duas torcidas no mesmo estádio, em rivalidades locais do mesmo estado, né? Santos e Corinthians são da mesma cidade. Então, sim, é absurdo ver uma situação dessa, ter que decidir por não poder levar uma família para assistir um clássico desse. Proíbe as organizações. O polêmica que eu vou entrar. Já que o problema é a confusão, nesses jogos, eu acho que teria que ser conversado com as organizadas. Eu sei que elas são importantes para o apoio do clube, questões sociais, tudo, mas se o medo é das organizadas, a gente não pode punir as famílias, né? O menino que quer assistir o jogo com o pai, tudo. No clássico, eu senti a atmosfera do rival, também é legal provocar o rival enquanto está em campo, ou vencendo ou perdendo. É horrível que o rival tire sarro de você, caso você esteja em casa e perdendo, mas isso é a magia do futebol. A gente provoca e a gente também é provocado, só que saber lidar com essa provocação que é o mais importante. Então, eu acho que se o problema são as organizadas no clássico, esse risco de briga, tudo, eu acho que a gente, como uma sociedade, como um país tão grande, a gente tem a capacidade de organizar um belo evento. Então, esse momento não pode ser privado de crianças, de jovens, que faz a gente se apaixonar por futebol, que é assistir o espetáculo, e não só em campo, mas fora dele também. Toda a atmosfera conta para você virar um torcedor. Eu acho que eu e Ger não vivemos tanto essa realidade, porque nós moramos fora dos grandes centros do futebol, a gente mora longe dos estádios, mas quando a gente vai aos estádios, a gente espera ver a atmosfera do entorno do estádio, não só da partida do futebol. São as pequenas minúcias do caminho, como ver um bar, ver um ídolo que nós vimos lá, ídolo não, né? Um bom jogador do Santos que a gente viu lá e tirou foto, que nem o Domingos no jogo contra o Amazonas. A gente vê o senhorzinho com a camisa do Santos, a criança no colo do pai, no ombro do pai para ver o jogo. Estátua do Zito. Estátua do Zito, a saída do campo, ir para um barzinho, conversar, o jogo foi isso, foi aquilo. E quando você proíbe de você ter as duas torcidas, eu acho que um pouco do encanto se vai do futebol. É uma tristeza para o futebol, porque por mais de 80, 60 anos, o campeonato sempre teve a torcida dividida, mas nos últimos 10 anos, que eu acho que essa lei existe, 10, 15 anos, o futebol meio que morre a partir dessa decisão. Eu sou torcedor também do Newcastle e eu adoro ver a atmosfera que é os clássicos. O maior rival do Newcastle é o Sunderland. Lá, eles conseguiram organizar um clássico entre os dois, porque é uma torcida que realmente, se deixarem um se misturar, eles se matam, mas o Newcastle organizou a saída do ônibus de dentro do St. James Park, que é o estádio de Newcastle, 30 ônibus pagos pelo clube. Os torcedores do Newcastle tinham que embarcar no St. James Park, no ônibus, foram até a State of Light, estádio do Sunderland, na cidade vizinha que é também chamada Sunderland, e ninguém podia sair daquele trajeto de dentro do ônibus. Não dá para fazer o mesmo aqui no Brasil, não dá para usar o mesmo exemplo positivo de que o clube se propôs a arcar com a segurança, com os ônibus, teve todo o envolvimento da polícia inglesa para que o estádio lá não tem alambrado, não tem divisória, e eles também não criaram uma divisória de lugares vazios. Colocaram os policiais no meio, provocaram-se o jogo inteiro, e no final ninguém se machucou, todo mundo não teve incidente, todo mundo voltou para casa. E eu acho que se a Inglaterra, que foi muito tempo conhecida pela violência nos estádios, pelos hooligans, pelas mortes em estádios, conseguiram resolver esse problema, por que nós, brasileiros, não podemos pensar em medidas que dê acessibilidade aos torcedores num dia de clássico? O clássico é um momento crucial para o torcedor de futebol. A gente não quer ver só Santos e Bahia, Santos e Vitória. A gente quer ver Santos e Corinthians, Santos e São Paulo, Santos e Palmeiras. E a gente quer ter o privilégio de ir no estádio deles e eles vir no nosso para ter toda a atmosfera completa do futebol. Então... Bruno, mas eu concordo com o que você falou, mas eu acho que isso parte de uma justificativa de incompetência. É a própria segurança pública do estado de São Paulo justificando a sua incompetência. Brasileira, né? Porque os outros estados são a mesma coisa, né? Não sei se não, se lá no Nordeste tem alguma coisa assim. Paraná, mas... Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. O Rio voltou, né? Verdade, é só São Paulo, então, realmente. São Paulo só São Paulo. E nós somos o São Paulo. Maior estado do Brasil, com mais dinheiro, maior investimento, e não tem essa capacidade, é vergonhoso. Mas, enfim, vergonhoso. Voltando ao foco. Então,
o Santos chega realmente como favorito, eu acho, e como nivelado, mesmo se você ver o retrospecto que você mostrou aqui embaixo, até que tá num retrospecto não tão ruim pelo momento do Santos nos últimos 10 jogos, né? Que o Santos, desde 2020, vem muito mal. E mesmo assim, 3 vitórias no estádio deles é surpreendente, então, pra falar a verdade, pelo tão mal que Foi time uma nos só, últimos né? anos. Foi uma, mas o histórico com eles é complicado, porque, pô, aquele jogo das bombas na Vila, que foi a demissão do Odair Helman, o jogo mesmo da Copa do Brasil, que a gente foi eliminado, que aquele 1-0 não serviu de nada, foram essas nossas vitórias. Talvez esse seja o Santos e Corinthians de um dos mais importantes dos últimos anos, se não da década, assim, depois da semifinal da Libertadores, enfim, aquela Copa do Brasil que a gente eliminou eles em 2015. É complicado. Eu acho que o Santos chega numa boa hora, não acho que tenha sofrido contra o Bragantino, na verdade o Bragantino teve um lance que foi numa bola cruzada, que foi aquela cabeçada na trave, e eu acho que o Santos se comportou muito bem contra o Red Bull e conseguiu dominar a partida e se impor na Vila Belmiro. Agora, a gente tem que pensar uma coisa, não vai ser o mesmo Corinthians de Guayaquil. O Ramon Dias, eu estava vendo aí, a crítica para ele foi a utilização dos 3 zagueiros, ele optar por deixar o Carrilho, que é uma importante peça do meio-campo do Corinthians, no banco. E o Garro não vive uma boa fase, mas enfim, o Garro é um jogador perigoso. Bruno, vai ser um Corinthians que não é esse que. Provavelmente não vai ser o Corinthians que tomou taca em Guayaquil. O time hoje do Santos, base titular, manteria ou, vendo essa nova realidade, você utilizaria algum outro jogador? Cara, eu vou te ajudar. Eu manteria, e digo mais, eu acho que o esquema atual desse pode funcionar, principalmente com o Gabriel Bontempo atuando muito bem. O Bontempo é o único que consegue ir e voltar e ele ocupar o espaço do Garro, porque você não pode dar espaço pro Garro. Fala a real, eu mudaria uma peça só. Quem estaria? Tiraria Tiquinho e colocaria o David Washington. Então, é uma oportunidade. Leveza e velocidade, porque velocidade. o Tiquinho é bom jogador, é claro, muito inteligente, muito capaz. Mas eu acho que o David Washington, a juventude que ele vai trazer ali, somente correr no ataque onde o Neymar já não está com tanta velocidade, daria um aspecto mais dinâmico para o time. Eu acho que a mudança do David Washington seria uma aposta, assim. Mas eu acho que, não sei como ele vem treinando, como ele está entrosado com o Santos, mas vem treinando bem. Se ele tivesse, vamos dizer, apto, eu entraria com o David Washington, não pensaria 2 vezes. E mas eu acho. Com fome, com muita vontade. Sim, eu acho, Bruno, você tem razão. Eu acho que essa vai ser uma opção. Não acho que o Caixinha vai começar com ele titular, acho difícil. Também acho que não. Mas acho que no segundo tempo, eu acho que pode pintar David Washington. E outro jogador que pode pintar é o Roheiser. O Roheiser, né? Perdão, ainda tenho mania de falar a pronúncia brasileirada. O Roheiser, eu acho que vai acabar entrando nessa partida, porque a impressão contra o Bragantino, o pessoal já tá muito feliz aí com a chegada dele, que ele tem um potencial. E o Guilherme vem em baixa, né? O Guilherme na última partida não foi muito bem, embora ele tem que ser titular, o time é do time, ele vai ser titular, mas ele vai virar uma opção. Como eu falei no vídeo anterior, naquele jogo eu não tiraria o Soteldo, não, tiraria o Guilherme, porque ele estava bem abaixo, e também pela quantidade de jogos, né? O Guilherme saiu poucas vezes durante os últimos 10 jogos, né? Então tá na hora do tempo todo, tem que dar uma esfriada no corpo dele pra não perder uma lesão aí, né? E tem opção agora, né? Mas eu acho que essa alteração, eu acho que é uma boa visão que você trouxe, né? Eu acho que o meio-campo é João Schmidt, Bom Tempo e Neymar, não mexeria. As laterais, Escobar e JP Sherman, e a zaga, Gil e Zé Ivaldo, cara. Eu acho que eu acho que um nome que eu esqueci de comentar no último vídeo, o Verón entrou melhor que no último jogo dele lá. Eu achei ele um pouquinho melhor, mais solto. Também é uma opção para segundo tempo ali. Só que eu até agora não entendi como ele vai jogar. Acho que ele vai jogar de meio com o Coringa ali, onde sobrar vaga, ele entra ali na posição de ataque. Não tem David Washington, não tem Tiquinho, ele pode virar centroavante. Não tem Guilherme, não tem Soteldo, não tem Roheiser, bota o Verón na ponta. E o Tassiano é isso também. O Tassiano em Itaquera jogou muito bem naquele jogo, né? Mas eu acho que o Tassiano vai ser mais junto com o Verón, esse Coringa ali de toda a parte do meio campo. O Tassiano ainda mais até um pouco recuado, ele pode ser usado. Mas e o Thiago Maia não chegou, né? Não chegou. A gente cravou ele que ele tomaria as 5, aí não deu tempo. O Santos vai tentar para a janela interna, que abre agora dia 10 de março, mas é mais complicado agora, né? Perante as comprovações bancárias. Essa aí é a mudança que o Flamengo também, né? Essa mudança que eu faria, né? Se ele tivesse disponível, né? Thiago Maia no lugar do Bom Tempo, com toda certeza. Eu colocaria, mesmo o Bom Tempo jogando muito bem, mas o Thiago Maia é mais experiente com um jogo desse, né? Acho que a experiência Bruno, dá perfeitamente o meio campo com o Thiago Maia, Bom Tempo e Neymar. Tranquilamente. Dá tranquilamente. Ele marca sair, mas o Schmidt eu não tiraria agora. O Schmidt o Schmidt tá jogando muito bem. O Schmidt melhorou muito o futebol dele. Eu vi até um termo, quero dar um abraço pra live do trio. Gabi Brino, Edu Jardim e Felipe Noronha, que falaram que ele está descarilizando aos poucos. O Schmidt está correndo, está marcando, não está só tocando para o lado, está avançando, ele está descarilizando.
Isso é importante. Demorou um pouquinho? Demorou. Mas esse processo é interessante, tanto que a gente ganhou. É titular ali como primeiro volante de 5 hoje, disparado. Pituca, quero que o Pituca recupere o futebol, mas no momento, o Pituca tem que ser banco mesmo. Que não tenho nada contra, né, Bruno? Sim, eu vou dar uma provocação, hein? Se fosse na Vila, eu dava 90% que a gente tinha passado esse jogo. Sim. Se fosse na Vila, eu colocava como favorito. Sem muro. Agora sim. Não te entubaria, não, mas o fator arena é foda também. E antes do baile que eles levaram lá em Guayaquil, eu tava colocando 55-45 Corinthians, por causa da arena. Eu colocava 60-40. Sim, então, eu também. Mas aí hoje ficou 50-50. O Santos tem mais chance. Também, 50-50. Agora é 50% para cada lado. Resta o Santos ser muito inteligente domingo, porque, cara, a gente quer um time para gritar é campeão, se Deus quiser. Bruno, palpita aí, sem muro, vai. O placar do jogo? Sim, sem muro, vamos lá. 3-1. 3-1 Santos, gols? Gols do Santos? Vai. Vai ser um de Neymar, de pênalti. Quem vai fazer o pênalti vai ser o André Ramalho. Joga na bet aí, pode ter certeza. Alô, Betis. O outro gol vai ser o segundo gol vai ser de Soteldo, primeiro gol dele no ano. Vai dar uma provocaçãozinha. E o terceiro gol, se o Caixinha não tirar ele, terceiro gol de Bom Tempo. Mas se o Caixinha tirar, o terceiro gol vai ser de quem? De Gil de cabeça. Não, aí você já ganhou meu coração, já tinha, mas agora você já tem, né? Pô, cara, que bom, que bom. Olha, Bruno, vamos ver, possível, hein? O Bom Tempo fez gol no Sansão. E o gol do Corinthians, eu vou falar o gol do Corinthians. Vai ser do Yuri Alberto, infelizmente. Yuri Alberto, miserento pra fazer um gol na gente. Pode ter certeza, o meu placar vai ser 2-1. O gol do Corinthians é do Yuri Alberto. Não tem outra. Vai ser dele, porque a gente adora tomar lei do ex e essa vai funcionar. Do Santos vai ser de Neymar e Tiquinho Soares. Ele vai fazer isso aqui em Itaquera, se Deus quiser. Aí. Você, Santista, qual a expectativa para esse clássico? Comenta aqui, vamos esquentar, fim de semana chegando. É decisão para consagrar Neymar no seu retorno e o Santos voltar à final do Paulistão pelo segundo ano seguido. Espero que seja com um final feliz dessa vez. Curta, comenta, compartilha. Bora reforçar a comunidade santista. Intervenção Santista tem opinião sem amarras. Valeu, domingo estamos lá, hein? Domingo estamos lá para ver a partida de Corinthians e Santos. Valeu!